Olá, meu nome é João Lucas. Eu vou hoje apresentar um trabalho sobre exemplos de corrosão e métodos de correção da T1 de Engenharia Eletrônica com a matéria Química Teórica Experimental. No meu grupo estão os alunos, obviamente, eu, João Lucas, Maria Tassiane, Natasha Guiar e Yuri Gabriel. A docente responsável é a professora Lúcia e fazemos parte do Instituto Federal de São Paulo e estamos apresentando esse trabalho no ano de 2025. Bom, o caso que eu trouxe para o trabalho foi o escurecimento do espelho de prata. Foi uma situação que aconteceu na casa dos meus pais e eu acabei trazendo aqui para o trabalho. Esse escurecimento vai se resultar devido à umidade e à reação da prata metálica com compostos presentes no ar, como por exemplo o sulfeto de hidrogênio, que ele é muito presente, por exemplo, em produtos de limpeza que ficam guardados ali, geralmente são usados em banheiros, tal qual o lisoforme, por exemplo. Quando a prata ela entra em contato ali com a umidade de sulfeto de hidrogênio, vai acabar se formando o sulfeto de prata, que é o responsável pela cor escura do espelho. Essa situação também pode ocorrer, por exemplo, talheres de cozinha de prata, que também fiquem ali expostos à umidade e a produtos com essa substância. Também pode ocorrer o mesmo problema, como o que vocês podem ver aí no espelho. Falando agora sobre a reação global e semi-reações do caso. Bom, como vocês podem ver a equação do slide com reação global, nesse caso, a prata metálica ela está sendo oxidada, vai estar perdendo elétrons, se transformando em íons prata no sulfeto de prata, né? O hidrogênio no gás sulfídrico, ele é reduzido e vai acabar ganhando elétrons e se transformando em gás hidrogênio. Já o enxofre, ele vai permanecer com o mesmo número de oxidação durante a reação. Por exemplo, agora, a semi-reação de oxidação, que é o ânodo da situação, a prata metálica ela vai estar sendo oxidada a íons prata no processo. E o potencial de redução para a semi-reação inversa, que é a redução dos íons prata para a prata comum, é de 0,799 volts. Já a semi-reação de redução, que é o cátodo, onde vai ter o sulfeto de hidrogênio sendo reduzido. É, ele é reduzido ao ganhar dois elétrons, onde vai formar o íon sulfeto e o gás hidrogênio. O potencial de redução para essa reação agora é menos 0,14 volts. Para calcular a tensão, o potencial da reação de escurecimento do espelho de prata, podemos usar a equação de Nernst, que é uma equação que vai relacionar o potencial da célula de uma reação redox com as concentrações dos reagentes e produtos. Bom, nesse caso, a primeira coisa que a gente vai analisar essa equação e vai determinar o padrão da célula, que nesse caso a gente pode fazer esse cálculo observando a redução da prata, que é de 0,80 volts, e a redução do sulfeto de hidrogênio ela não é tão comum, porém pode-se considerar a formação de sulfeto de prata a partir de prata e sulfeto de hidrogênio. O que, nessa reação, com o quociente da reação, nós vamos fazer com o hidrogênio sobre o sulfeto de hidrogênio. A prata e o sulfeto de prata, eles são sólidos, ou seja, têm valor 1, e eles não vão aparecer no quociente da reação. Temos alguns valores padrões, como por exemplo T, que é 298 kelvins, e o N, que é o número de mols, que nesse caso é 2. Vamos fazer também um cálculo hipotético, usando um exemplo numérico, onde vamos considerar o potencial padrão da célula por 0,15 volts, a concentração de sulfeto de hidrogênio 0,01 mol, pressão parcial de hidrogênio tendo o valor de 1 atm. Fazendo os cálculos aqui, como vocês podem ver no slide, vamos chegar a um resultado de aproximadamente 0,091 de potencial de escurecimento do espelho de prata nessas condições. Chegando agora na parte de solução e prevenção para o caso, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, se ela tem um espelho que aconteceu a situação, é descartar o espelho, pois essa reação é irreversível, não tem como trazer o espelho para o seu estado original novamente. O que ela pode fazer é adquirir um novo e comprar uma moldura, por exemplo, e envolver todo o espelho nela para evitar a entrada de umidade e gases. E em relação aos gases também, o que ela pode fazer é diminuir o uso de produtos de limpeza que contenham o sulfeto de hidrogênio, porque ele, até mesmo em poucas quantidades, quando é usado por um grande período, vai se acumulando, se junta com a questão do oxigênio no ar e acaba acontecendo surgimento do sulfeto de prata. Oi, meu nome é Tassiane. O meu caso é referente a uma estrutura parafusada, a qual está sofrendo corrosão devido à exposição à umidade do ar e da água. O tipo de corrosão seria galvânica. A corrosão ocorre quando dois metais com diferentes potenciais de redução entram em contato na presença de eletrolito
como a água. Esse contato cria uma célula galvânica, onde o metal com menor potência de redução sofre oxidação e dissolve, enquanto o outro metal sofre redução. Bom, já na reação global de corrosão, o caso específico da estrutura seria dado da seguinte forma: dois átomos de ferro sólido reagem com a molécula de oxigênio gasoso e 4 íons de hidrogênio em solução aquosa, produzindo 2 íons de ferro em solução aquosa, que reage com 2 moléculas de água. Já no caso da semi-reação, o anodo, o ferro metálico, sofre oxidação, ou seja, perde 2 elétrons e se transforma em íons de ferro, que se dissolvem na água. Esse processo ocorre com um percentual de redução de 0,4 volts. E no caso da semi-reação, cátodo, ou oxigênio gasoso, reage com íons de hidrogênio e elétron, formando a água. O potencial da redução dessa reação é de 1,23 volts. Como o potencial de redução do oxigênio é mais alto do que o do ferro, a reação de oxidação do ferro é impulsionada, o que leva à corrosão galvânica da estrutura metálica. Na equação de Nernst, a qual nos permite calcular o potencial da célula galvânica em condições não padrão, no nosso caso, com base nas concentrações e pressões especificadas, o potencial da célula é de 0,79 volts. O coeficiente da reação, considerando os íons de ferro, a pressão de oxigênio e a concentração de hidrogênio, resulta em um valor de 5 vezes 10 elevado à 10ª potência. Soluções e recomendações para evitar o agravamento da corrosão seria a utilização de parafusos e materiais em ácido inoxidável que possuem maior resistência à corrosão. No caso de haver corrosão, é fundamental substituir os parafusos e os elementos de fixação já comprometida. Manutenção preventiva da estrutura é essencial para garantir a sua durabilidade e prevenir danos futuros. Isso inclui a inspeção constante para identificar sinais de corrosão e a substituição de peças conforme seria necessário. Olá, meu nome é Natasha e o meu caso de corrosão é o enferrujamento da escada. A ferrugem é o resultado da corrosão do ferro quando é exposto à umidade e ao ar. O processo é mais intenso em áreas frequentemente molhadas ou expostas à chuva. Reação global e as semi-reações. A reação global, o ferro reage com oxigênio e água no ambiente, formando hidróxido de ferro, no caso, ferrugem. Aqui está a equação, que é 4 ferro sólido mais 3 oxigênio gasoso mais 6 água, que dá o reagente de 4 ferro que forma o hidróxido. E aqui as semi-reações. A oxidação, que com o ferro perdendo 2 elétrons, o potencial do anodo fica negativo, 4,44 volts. E a redução, que com o oxigênio sofrendo redução, os elétrons em prese, o cátodo fica positivo, 0,40 volts. E aqui a equação de Nernst, que é para calcular o potencial de uma célula eletroquímica em condições que não sejam as padrões, levando em conta as concentrações ou pressão dos reagentes e o produto. Isso permite prever e ajustar o comportamento do sistema redox, como o funcionamento da bateria, no qual a equação é potencial da célula, que é igual ao potencial padrão da célula, menos a constante dos gases ideais, vezes a temperatura de Kelvin, dividida em números de elétrons transferidos, vezes constante de Faraday. Assim como a equação do cálculo apresenta, utilizando que determine o potencial da célula eletroquímica sobre condições não padrões, o meu deu 0,558 volts. E aqui as soluções e as prevenções. Aqui tem um planejamento que é considerar o ambiente e escolher os materiais em métodos adequados de proteção. As inspeções e os reparos, que identifica as áreas corroídas, remover os danos e reparar as estruturas danificadas e aplicação de proteção. E a proteção, que é aplicar o revestimento, implantar o sistema e monitorar para ver se
é eficaz o processo. Olá, meu nome é Yuri e agora irei explicar o processo de oxidação do ferro. O ferro é um metal que facilmente sofre oxidação. Essa reação ocorre devido ao contato com o oxigênio e a água. A corrosão é um desgaste do metal em virtude da oxidação. Reação global. A reação global representa o processo de corrosão do ferro, onde o metal se oxida ao reagir com o oxigênio e a água, resultando na formação da ferrugem, o óxido de ferro 3. Essa reação é um exemplo clássico da oxirredução, onde o ferro é oxidado e o oxigênio é reduzido, levando à deterioração do metal. A ferrugem, além de ser um sinal de corrosão, pode também corromper a integridade de estruturas de ferro, como portões e estruturas metálicas. A fórmula da reação global é 2 átomos de ferro sólido mais 3/4 de oxigênio gasoso mais 3 moléculas de oxigênio no estado de vapor, resultando assim no óxido de ferro 3. Semi-reação da oxidação anodo. O produto da oxidação é o hidróxido de ferro, que é um sólido. Isso significa que, além da perda de elétrons, o ferro também está reagindo com íons presentes no meio, formando o hidróxido. O potencial de redução para esta semi-reação inversa é de 0,77 volts. Semi-reação da redução catodo. Nesta semi-reação, o oxigênio gasoso está sendo reduzido, o que significa que ele está ganhando elétrons. A presença de água indica que a reação ocorre em meio aquoso. O produto formado é o hidróxido de ferro, que é um sólido. O potencial de redução para esta semi-reação é de 0,44 volts. Equação de Nernst. Considere um exemplo numérico para E 0,20. É a concentração e a concentração de ferro 3 mais for de 1 mol e a concentração de ferro 2 mais for 0,01 atm. Obtemos o resultado nessa equação de 0,92 volts. No projeto do portão, uma solução viável é a opção do uso da galvanização, que é um metal galvanizado, que é protegido por uma camada de zinco. Se o portão já estiver corroído, é importante limpar as áreas afetadas pela ferrugem. Para evitar o retorno da corrosão, é fundamental adotar um programa de manutenção regular. Isso inclui a inspeção periódica do portão, limpeza para a remoção de sujeiras, umidade e, se necessário, reaplicação de camadas de proteção.